Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Quando eu disse sim, eu não fazia ideia do que estava realmente aceitando. Eu só sabia que não podia mais viver como estava vivendo. Meu nome é Rafaela, 27 anos, formada em administração, desempregada, cheia de dívidas e morando num quarto apertado que mal cabia minha dignidade. A vida tinha batido forte, traições, fracassos, portas fechadas. E naquele dia chuvoso, com a conta de luz vencida e o estômago roncando, eu aceitei o tipo de proposta que só se vê em filmes ou em pesadelos. Ele se chamava Henrique Almeida, CEO da HA Corp, frio, calculista e absurdamente lindo. Um homem que parecia ter o mundo aos seus pés, mas que por algum motivo misterioso precisava de uma esposa. Uma esposa de mentira. Um contrato de 6 meses, fingindo ser a mulher perfeita ao lado dele. Em troca, um valor que quitava todas as minhas dívidas e ainda me colocava de volta no jogo. Foi tudo feito às pressas. Um jantar falso com sua família, algumas fotos em redes sociais, alianças caríssimas e, de repente, eu era a senhora Almeida. Ninguém podia saber do acordo. Para todos, eu era a esposa apaixonada do homem mais cobiçado da cidade. No início, tudo parecia um papel, um teatro. Eu cumpria minha parte, sorria para as câmeras, frequentava os eventos, fingia que o amava. Mas havia uma cláusula não escrita naquele contrato: não se apaixonar. E eu estava perigosamente perto de quebrá-la. Henrique não era só o CEO distante que todos conheciam. Sozinhos, ele mostrava outra face, um homem ferido, desconfiado do amor, mas cheio de camadas. Ele me olhava como se enxergasse além da mentira, como se de alguma forma quisesse acreditar que era real. Mas eu também tinha os meus segredos, coisas que ninguém sabia, coisas que me fariam pagar um preço alto, muito alto se viessem à tona. E o pacto que parecia ser o início da minha salvação poderia, no fim, ser a minha condenação. Confesso que nos primeiros dias eu pensei que seria fácil. Sorrir, posar para fotos, repetir a história ensaiada sobre como nos conhecemos. Uma coincidência mágica em um café do Leblon, como ele inventou. Henrique era discreto, reservado. Dentro da mansão, era como se o tempo corresse diferente. Silêncio demais, toque de menos. Só o som dos nossos passos ecoando pelos corredores. Era quase um casamento real, sem o afeto, mas havia regras. Ele deixou tudo claro no contrato. Nada de perguntas sobre o passado, nada de envolver sentimentos. A convivência é obrigatória, mas a intimidade não. Eu assinei cada cláusula com um nó na garganta e a mente gritando: é só um papel, Rafaela. Só que eu não contava com a forma como Henrique me olhava quando pensava que eu não estava prestando atenção. Nem com a maneira como ele parecia quebrado, como se tivesse rachaduras por dentro, escondidas por trás dos ternos de alfaiataria e da postura impecável. Numa dessas noites frias, ele chegou mais tarde do que o habitual. Tinha cheiro de uísque e cansaço.
Tirou o paletó, afrouxou a gravata e pela primeira vez se sentou no sofá da sala comigo. Você parece menos falsa quando está calada, ele disse com aquele tom ácido. E você parece menos arrogante quando está bêbado, rebati sem pensar. Achei que ele fosse me mandar embora, mas ele riu. Pela primeira vez, um riso curto, amargo, mas verdadeiro. Sabe qual o problema das pessoas, Rafaela? Elas sempre querem saber o que tem por trás da máscara, mas nunca estão preparadas para o que vão encontrar. Aquela frase me arrepiou e algo dentro de mim começou a se mover. Eu sabia que aquele homem carregava uma dor antiga, profunda e talvez um motivo sombrio para esse pacto, mas eu também não era inocente. Henrique não sabia, mas eu não entrei nesse acordo apenas por dinheiro. Eu tinha um objetivo e ele fazia parte disso. Henrique achava que eu era só mais uma desesperada por dinheiro, e em parte ele estava certo. Mas o que ele não sabia era que eu já o conhecia antes daquele acordo e que aceitar ser sua esposa de aluguel fazia parte de um plano que eu vinha arquitetando há mais de um ano. Na verdade, eu tinha estudado cada movimento dele, a rotina, os hábitos, a fama de inalcançável e principalmente a história da mulher que ele destruiu. Clara. Esse nome ainda ecoava na minha cabeça. Ela era minha prima. Mais do que isso, minha irmã de alma. Crescemos juntas, compartilhamos segredos, sonhos, até ela se apaixonar por um homem que prometeu o mundo e tirou tudo. Henrique Almeida. Eles viveram um romance intenso, escondido da mídia, e do dia para a noite ela sumiu. Uma internação às pressas, um escândalo abafado, uma depressão profunda. Clara nunca mais foi a mesma. E eu nunca mais fui a mesma depois de vê-la naquele estado, repetindo o nome dele entre soluços. Eu precisava de respostas. E mais do que isso, eu queria justiça. Por isso, aceitei aquele acordo. Por isso, sorri nas fotos. Aceitei usar aquele anel ridiculamente caro. Segurei a mão dele em público porque eu precisava me infiltrar na vida dele, entender suas fraquezas, descobrir o que realmente aconteceu com Clara e, quando chegasse a hora certa, derrubá-lo com as próprias armas. Mas quanto mais o conhecia, mais confusa eu ficava. Henrique era frio, sim, mas às vezes ele mostrava brechas, vulnerabilidades, um olhar perdido. Um toque que durava meio segundo a mais. Um gesto de cuidado que não estava no contrato. E foi aí que eu comecei a me perguntar: e se tudo que eu achava que sabia estivesse errado? Ou pior, e se ele souber exatamente quem eu sou e estiver jogando comigo? A pior parte de fingir é quando você começa a esquecer que está fingindo. Fazia pouco mais de um mês que eu vivia com Henrique. Aos olhos do mundo, éramos o casal perfeito. Aos olhos dele, eu era apenas uma atriz temporária. Mas aos meus próprios olhos, eu começava a perder o controle. Tudo ficou mais estranho na noite do baile beneficente da HA Corp. O salão era um oceano de vestidos longos e olhares interesseiros. Henrique estava impecável em um smoking preto e, ao me ver descendo as escadas da mansão com aquele vestido vermelho justo, emprestado pela equipe de imagem dele, pela primeira vez ele me olhou como se eu fosse real, não uma figurante no roteiro da sua vida. Você está, ele hesitou, aceitável. Isso é o mais próximo de um elogio vindo de você? Perguntei sorrindo com sarcasmo. Não me faça me arrepender de trazer você. Durante o evento, Henrique mantinha a mão firme na minha cintura. Apertava sutilmente quando alguém importante se aproximava. Sussurrava no meu ouvido pequenas instruções, como se me moldasse ao papel de esposa exemplar. E eu jogava o jogo, claro. Sempre fui boa nisso. Mas houve um momento em que tudo parou. Ficamos sozinhos por alguns minutos no jardim iluminado, longe do barulho. Eu sentia o cheiro da hortelã das plantas e o perfume caro dele misturados no ar. Estávamos perigosamente próximos. Por que você aceitou isso, Rafaela? Ele perguntou, me olhando de um jeito que me fez estremecer. Já sabe a resposta. Dinheiro. Não. Eu sinto que tem mais.
Eu congelei. Por um segundo achei que ele soubesse, que tinha descoberto tudo, que minha fachada estava ruindo ali diante dele. Mas ele apenas desviou o olhar, como se também estivesse lidando com demônios que não podia nomear. E você? Por que precisava de uma esposa de mentira? Perguntei baixinho. Henrique me encarou. Uma sombra atravessou seu rosto. Ele chegou a abrir a boca, mas então, como sempre, se calou. Se afastou um passo. O momento que quase foi, virou nada. No carro, no caminho de volta, ficamos em silêncio. Mas o clima estava diferente, pesado, carregado. Foi naquela noite que eu percebi. Estávamos 2 jogadores jogando um jogo de disfarces. Mas um deles, ou talvez os 2, estava começando a se envolver. E o problema disso era claro: quem se apega, perde. E eu não podia me dar ao luxo de perder. Não agora. Eu sabia que para chegar até a verdade sobre o que Henrique fez com Clara, eu teria que cavar fundo. E em silêncio. Um passo em falso e tudo estaria perdido. Na manhã seguinte ao baile, Henrique saiu cedo para uma reunião fora da cidade. O motorista avisou que ele não voltaria até o fim da noite. Aquilo me deu uma janela de tempo que eu não podia desperdiçar. Esperei que a mansão estivesse vazia. A governanta saíra, os seguranças estavam no portão da frente e eu, oficialmente, era a esposa. Então, subi até o escritório dele, trancado, claro, mas eu já tinha aprendido a lidar com obstáculos bem mais difíceis na vida. Usei um grampo de cabelo tremendo por dentro e depois de 2 minutos de tensão absoluta, a fechadura cedeu. O escritório era como o próprio Henrique. Minimalista, frio, elegante, nada fora do lugar, nenhuma pista à vista. Mas eu sabia que ele escondia alguma coisa. Sempre soube. Comecei pelas gavetas. Documentos empresariais, relatórios, contratos. Depois, o armário trancado. Forcei a fechadura com uma faca de manteiga e me senti uma criminosa. E talvez, de fato, estivesse me tornando uma. Lá dentro, encontrei um envelope pardo com o nome dela, Clara Torres. Meu coração quase parou. Havia cópias de e-mails, uma ficha médica, anotações manuscritas com a letra dele, palavras riscadas com raiva. Algumas frases ainda eram legíveis. Ela sabia demais. Nunca deveria ter contado a ele. Controle emocional instável, afastamento necessário. Mas quem era ele e o que ela havia contado? Antes que eu pudesse organizar minhas ideias, ouvi o som do alarme da garagem. Henrique havia voltado mais cedo. Fechei tudo o mais rápido que pude, coloquei o envelope de volta no lugar e desci correndo, tentando agir natural. Quando ele entrou pela porta, me encontrou na cozinha, mexendo numa xícara de chá. Chegou cedo, murmurei, tentando manter a voz firme. A reunião foi cancelada, respondeu, me encarando com aqueles olhos que pareciam ler pensamentos. Senti meu rosto esquentar. Tinha certeza de que ele notaria algo, que veria minha culpa estampada na testa. O que você fez hoje? Ele perguntou casualmente. Engoli seco. Olhei para ele e menti. Dormi quase o dia inteiro. Você me esgota. Ele deu uma risada curta. E foi só isso. Ou pareceu ser. Mas algo em seu olhar me fez pensar. E se ele soubesse? E se Henrique estivesse me deixando cavar meu próprio buraco? Depois daquele dia, tudo mudou. Henrique não disse nada. Não acusou, não confrontou. Mas o silêncio dele ganhou outro peso. Um tipo de silêncio que observa, que espera, que testa. Nos dias seguintes, ele passou a chegar mais cedo, sair menos, começou a trabalhar de casa, algo que nunca fazia. E eu me tornei prisioneira do próprio plano. Aquela noite, por exemplo, ele apareceu na porta do meu quarto, um cômodo separado do dele, como previa o contrato, com 2 taças de vinho e um sorriso que não chegava aos olhos. Achei que a gente podia conversar, como um casal normal. Disse, entrando sem esperar resposta. Sentei na beirada da cama, observando cada movimento dele, como se estivesse diante de uma cobra prestes a atacar.
Fala sério, Henrique. Desde quando você quer conversar? Desde que comecei a desconfiar que minha esposa anda fuçando onde não deve. O vinho azedou na minha boca. O coração deu um pulo tão alto que tive certeza de que ele ouviu. O que você quer dizer com isso? Perguntei, fingindo surpresa. Nada demais. Só percebi que a fechadura do meu escritório andou sensível. Alguém deve estar com mãos nervosas. Silêncio. Ele sentou ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. E então, de maneira inesperada, se inclinou devagar e roçou os lábios no canto da minha boca. Um toque sutil, provocativo, confuso. Você pode fazer o que quiser, Rafaela. Só lembre que em toda a história, quem começa mentindo geralmente termina pagando um preço alto. E saiu do quarto deixando meu coração batendo descompassado, a taça tremendo na minha mão. Eu sabia que ele estava me testando, que estava me cercando, esperando o momento em que eu tropeçaria. E pior, eu também estava começando a me perder no olhar dele. Eu tinha ido ali com um plano claro, desmascará-lo. Vingança. Mas agora, eu não sabia mais se Henrique era o monstro da história ou só mais uma vítima. E eu não sabia mais quem, de fato, estava enganando quem. Depois daquela noite, Henrique parecia ainda mais enigmático. Ele não tocava mais no assunto do escritório, nem me vigiava abertamente, mas a tensão entre nós estava em cada olhar, cada silêncio prolongado, cada gesto calculado. Foi quando eu recebi a mensagem que mudou tudo. Te encontrei uma coisa, mas você não vai gostar. Vê pessoalmente. Era do Léo, um antigo amigo da Clara e meu contato silencioso nessa investigação. Marquei com ele em um café discreto, longe dos lugares frequentados pela elite. Quando ele chegou, percebi de cara. Algo estava errado. O jeito como ele me olhou, como mexia as mãos, nervoso. Eu já conhecia aquela expressão. Era a de quem não queria ser o mensageiro do desastre. Encontrei registros de internação da Clara. Não em um hospital comum, uma clínica particular paga em dinheiro vivo. Ele me entregou uma pasta marrom, fina, mas pesada demais para o meu coração. Folheei os documentos com mãos trêmulas. Exames psiquiátricos, laudos com datas que batiam com o período em que ela desapareceu da minha vida. Mas o que me destruiu foi o relatório final. Paciente diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Histórico de manipulação afetiva, crises intensas de abandono, distorções da realidade. Recomendada internação após tentativa de automutilação. Senti meu estômago virar. Clara nunca havia contado isso. Ela sempre foi intensa, sim. Mas eu nunca a vi como alguém perigosa. E Henrique, estaria ele realmente tentando protegê-la? Tem mais, Léo disse, baixando a voz. Os e-mails dela para ele continuam. Mesmo depois de ela ser internada. Obsessivos, ameaçadores. Fechei a pasta com força. Minha mente girava. Por que ela nunca me contou nada disso? Por que me deixou acreditar que ele era o vilão? E se eu tivesse caído numa armadilha emocional desde o início? Naquela noite, de volta à mansão, Henrique me esperava na varanda com uma taça de vinho, como se soubesse que eu voltaria com algo novo nos olhos. Está tudo bem? Ele perguntou quase gentil. Está, respondi. Mas não estava, porque pela primeira vez eu não tinha certeza de quem eu estava tentando proteger, nem se a minha vingança ainda fazia sentido, ou se eu era só mais uma peça, num jogo muito mais antigo do que eu imaginava. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei andando pelo quarto, abraçada àquela pasta como se ela fosse um escudo contra tudo o que eu estava sentindo. Raiva, dúvida, culpa, tudo misturado. E no meio disso, uma pergunta martelando na minha cabeça. Por que Clara me esconderia tudo aquilo? Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas da mansão, eu já sabia o que precisava fazer. Desci as escadas com o coração acelerado.
Henrique estava na sala de estar, tomando café e lendo o jornal como se o mundo ainda fizesse sentido. A postura dele era a de sempre, impecável, inabalável. Mas eu não estava mais ali para jogar bonito. Precisamos conversar. Soltei, firme. Ele levantou os olhos, surpreso com minha ousadia. Largou o jornal devagar e fez um gesto para que eu me sentasse, mas eu permaneci de pé. É sobre a Clara, continuei. Eu sei que vocês tiveram um envolvimento. Eu sei que ela foi internada. Sei até da clínica. Por um segundo, algo passou nos olhos dele. Dor, talvez. Ou cansaço. Mas então, ele se recompôs. Você andou fuçando mais do que devia, Rafaela. Eu precisava entender. Ela é minha família. Eu vim para cá com um plano, confessei. Me infiltrar na sua vida, descobrir a verdade, acabar com você se fosse necessário. Silêncio, nem um suspiro. E o que descobriu? Ele perguntou com calma. Que sua prima não era a vítima perfeita da história? Fiquei em silêncio. As palavras não saíam, porque parte de mim não queria ouvir a resposta, mas ele continuou, sem alterar o tom. Eu me envolvi com Clara, sim. Foi intenso, mas doentio. Ela tinha um brilho perigoso, me atraía e me destruía ao mesmo tempo. Chegou ao ponto de simular uma gravidez só para me manter perto. Quando tentei terminar, ela ameaçou se matar e tentou. Henrique se levantou, caminhou até mim, os olhos cravados nos meus. Eu banquei a clínica, paguei o silêncio dos médicos e me afastei. Não porque eu era culpado, mas porque estava me perdendo junto com ela. Ele parou diante de mim, tão perto que eu podia ouvir a respiração dele. Se você veio até aqui em busca da verdade, Rafaela, agora tem. E se veio em busca de vingança, vai ter que decidir o que fazer com ela. Eu estava em ruínas, tudo que eu tinha construído, o plano, a certeza, o ódio, desmoronava. Eu não sabia mais quem era o vilão dessa história. Só sabia que eu tinha me deixado levar. E agora talvez fosse tarde demais para voltar. Nos dias que se seguiram ao confronto, o silêncio entre mim e Henrique não era mais desconfiado. Era carregado de tudo o que não foi dito. De tudo que foi dito tarde demais. Ele se afastou. Ficava horas trancado no escritório, e mesmo quando estava perto, parecia a quilômetros. Não me tocava, não me provocava, não me testava mais. E isso me doía mais do que qualquer ameaça. Porque pela primeira vez eu queria a presença dele de verdade. Não pelo plano, não pela Clara, não por justiça, mas porque eu me sentia sozinha. Comecei a me perguntar, quando foi que tudo desandou? Quando deixei de ser alguém certa da própria missão e me tornei essa mulher perdida, cheia de dúvidas e arrependimentos? Lembrei da primeira vez que entrei naquela mansão, cheia de certezas, armada com mentiras e frases ensaiadas. Lembrei das noites fingindo, dos beijos teatrais, dos sorrisos falsos. Lembrei de como tudo parecia apenas um papel e de como, aos poucos, o papel virou vida real. E agora, eu era a única que ainda não sabia qual era meu lugar nessa história. Uma noite não aguentei. Bati na porta do escritório. Ele demorou a responder, mas finalmente disse, entra. Henrique estava de pé, de costas para mim, encarando a estante de livros como se buscasse alguma resposta nas lombadas empoeiradas. Eu não queria que fosse assim, sussurrei. Eu juro que não vim aqui para te machucar. Só queria entender o que aconteceu com ela. E agora que entendeu, vai embora? A voz dele era baixa, mas cheia de cansaço. Eu não sei, respondi, com a sinceridade que me despia. Eu não sei de mais nada, Henrique. Ele se virou lentamente. O rosto estava mais duro do que eu esperava, mas os olhos ainda me viam, como se, apesar de tudo, ele também estivesse tentando entender quem eu era de verdade. Às vezes, acho que você é duas pessoas, ele disse. Uma que veio aqui com ódio
e outra que ficou. As lágrimas vieram sem aviso. Não chorei por ele, chorei por mim, pela confusão, pela vergonha, pela verdade que agora queimava na garganta. Eu não sou a vítima dessa história, nem a heroína. Talvez eu só seja alguém tentando consertar o que não tem mais conserto. Henrique se aproximou, mas dessa vez não tocou em mim. Só disse, quase num sussurro: "Você quer mesmo saber o que destruiu a Clara?" Minha respiração parou. Então esteja pronta para descobrir que talvez ela não tenha sido a única a mentir. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Henrique não estava apenas disposto a conversar. Ele parecia decidido a me revelar o que sempre escondeu. Um segredo pesado, obscuro, que não cabia em contratos, fotos falsas ou jantares de fachada. Sentados na sala de estar da mansão, ele abriu um antigo álbum de fotos, empoeirado, com páginas amareladas. Folheou com cuidado, até parar em uma imagem que me congelou o peito. Era Clara. Jovem, sorridente, mas com um olhar que carregava uma mistura estranha de inocência e medo. "Você conhece essa foto?" ele perguntou. "Sim, era antes de tudo", respondi, tentando manter a voz firme. "Antes de tudo o quê?" Henrique insistiu. Ele então começou a contar uma história que ninguém sabia. Clara não era só uma mulher apaixonada e instável. Ela estava envolvida numa teia muito maior. Clara tinha um segredo, ele disse, com os olhos fixos no álbum. Um segredo que ameaçava destruir não só a minha carreira, mas a vida de muitas pessoas poderosas. Ele contou sobre negócios obscuros, chantagens, gente disposta a tudo para manter segredos enterrados. Sobre uma noite em que Clara descobriu algo que não deveria, algo que a colocou em perigo real. Ela tentou me usar para escapar. Henrique continuou com a voz carregada. Mas a verdade é que ela estava em meio a algo que não conseguia controlar. Fui assimilando cada palavra como se fosse um golpe. "E você?" perguntei, sem disfarçar o tremor. "Onde você entra nessa história toda?" Henrique olhou para mim como quem olha para um espelho quebrado. Eu tentei salvá-la, não com amor, mas com controle, com medo e com silêncio. Um silêncio pesado se instalou na sala. "Rafaela", ele continuou, "a verdade que você precisa entender é que todos nós temos sombras. Eu não sou o monstro que você pensa, nem Clara a vítima perfeita." E enquanto ele falava, eu sentia uma verdade ainda mais dura se formando dentro de mim. Porque no fundo, eu também tinha sombras, segredos que ainda não contei, segredos que me fizeram chegar até ali, segredos que, quando vierem à tona, podem acabar com tudo. Henrique tinha acabado de me abrir uma caixa cheia de sombras. Mas eu sabia que, para que esse jogo tivesse algum sentido, eu precisava jogar minhas cartas também. Não podia mais esconder o que me trouxe até ali. Era hora de revelar. "Henrique", comecei, a voz baixa e trêmula, "eu também não sou só a esposa de aluguel que você pensa. Eu tenho meus próprios segredos." Ele me olhou, meio surpreso, meio atento, e deu espaço para eu continuar. "Minha família não é exatamente o que parece. Clara era minha prima, mas eu estava longe dela durante anos. Por trás daquela fachada de menina doce, havia um mundo de mentiras, traições e vinganças que eu não contei a ninguém. Engoli em seco. Eu não entrei nesse pacto só por dinheiro. Eu queria justiça, sim, mas também queria me proteger de algo que quase destruiu minha vida." Henrique franziu a testa, esperando que eu fosse mais específica. "Antes de conhecer você, eu me envolvi com alguém perigoso, alguém que usava a influência e o poder para manipular as pessoas ao redor. Eu tentei fugir, mas ele não me deixou." "Isso tem a ver com Clara?" ele perguntou. "Indiretamente, sim", respondi. "Clara era só uma peça nesse jogo muito maior. E eu precisava estar perto de você
para enfrentar isso de frente. Ele permaneceu calado, processando minhas palavras. Rafaela, ele disse finalmente, talvez sejamos mais parecidos do que eu imaginava, ambos marcados por fantasmas do passado, ambos tentando sobreviver a esse labirinto de mentiras. Por um instante, a máscara dele caiu, e pela primeira vez não vi o CEO implacável, mas um homem cansado, vulnerável. E o que vem agora? Perguntei, sentindo o peso da pergunta. Henrique se aproximou, pegou minha mão e segurou firme. Agora? Agora temos que decidir se vamos usar nossos segredos para nos destruir ou para tentar reconstruir algo, ele disse. E naquela hora, pela primeira vez em muito tempo, eu quis acreditar que talvez, só talvez, eu pudesse encontrar redenção. Quando pensei que finalmente estávamos nos aproximando da verdade e talvez até da confiança, tudo desmoronou. Recebi uma ligação inesperada numa tarde chuvosa, enquanto Henrique estava em uma reunião importante. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado da linha me congelou. Rafaela, você não sabe com quem está se metendo. Quem é? Tentei manter a calma. Alguém que conhece cada mentira sua e que não vai deixar você sair impune. Antes que eu pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Meu coração disparou. Sabia que isso significava guerra. E pior, a mensagem não era só para mim. Henrique me encarou nos olhos ao chegar em casa naquela noite, e eu vi ali a mesma dúvida e medo que sentia. Alguém nos está observando, disse ele, fechando a porta com força. E não é um inimigo qualquer. Naquele instante, percebi que os segredos de Rafaela e Henrique não eram isolados. Eles faziam parte de um jogo maior, mais perigoso, que vinha do passado de ambos e que poderia destruir tudo, até mesmo a frágil confiança que começávamos a construir. Agora, a pergunta não era mais só quem eles eram, mas se poderiam sobreviver a tudo isso juntos. As peças começaram a se encaixar rápido demais para o meu conforto. Depois daquela ligação, Henrique e eu começamos a investigar juntos, usando contatos, fontes e aquela velha rede de informações que ele mantinha. Descobrimos que a ameaça vinha de alguém que nenhum dos dois esperava. Era Marcelo, o irmão mais velho de Clara. Marcelo sempre fora uma sombra na vida dela, ciumento, controlador e com um ressentimento profundo não só por Henrique, mas por toda a família. Ele culpava Henrique pela queda de Clara, mas o que ninguém sabia era que Marcelo tinha seus próprios segredos sombrios. Descobrimos que ele estava envolvido em esquemas ilegais que Clara ameaçou expor antes de ser internada, e que ele não mediria esforços para destruir Henrique e Rafaela, a quem via como cúmplices dessa venda da família. Ele sabe demais. Henrique me avisou numa noite, enquanto analisávamos documentos roubados de uma empresa que Marcelo controlava. E está disposto a ir até o fim. Fiquei gelada. Marcelo não era apenas um inimigo comum. Era alguém que conhecia cada ferida aberta, cada ponto fraco, cada segredo enterrado de nossa história. E o mais perigoso, sabia como usar tudo isso para nos dividir. Naquele momento, Henrique se virou para mim com um olhar decidido. Rafaela, se vamos sair dessa, precisamos estar juntos. De verdade, sem mais segredos. Eu queria acreditar que ainda era possível, que no meio dessa tempestade de mentiras e traições, eu e Henrique poderíamos encontrar um caminho. Mas o medo de perder tudo, de novo, me apertava o peito. Marcelo não estava só ameaçando nossas vidas, ele estava ameaçando nosso futuro. Com Marcelo na nossa cola, a mansão nunca pareceu tão fria. Henrique e eu sabíamos que o próximo passo seria inevitável, enfrentá-lo. Mas não era só a força bruta que nos preocupava. Era o jogo psicológico, as armadilhas, as traições que poderiam surgir no meio do caminho. Montamos um plano. Não só para proteger nossos negócios, mas para salvar o que restava da nossa frágil relação. No entanto,
eu sentia um peso enorme. As mentiras do passado, as mágoas não curadas e aquela sensação incômoda de que, apesar de tudo, eu ainda não tinha sido completamente honesta com Henrique. Ele percebeu. Rafaela, se vamos encarar Marcelo, precisamos ser um só, sem segredos, sem receios. Aquela frase doeu, porque eu sabia que havia algo que ainda não contei. Algo que, se revelado, poderia acabar de vez com tudo. Na noite antes do confronto, fiquei sozinha na varanda, olhando as estrelas e tentando encontrar forças. Eu sabia que estava perto do fim daquela história, que os dias de mentiras, jogos e disfarces estavam contados, mas também sabia que para pagar o preço do que fiz, eu teria que enfrentar não só Marcelo, mas também os fantasmas dentro de mim. No silêncio da noite, fiz uma promessa. Fosse qual fosse o resultado, eu não fugiria mais da verdade, nem da justiça, porque, no fim, a maior luta não era contra ele, era contra mim mesma. O dia do confronto chegou como uma tempestade anunciada. Marcelo apareceu na mansão com toda a sua arrogância, achando que poderia destruir Henrique e a mim com ameaças e velhas mágoas. Mas não sabia que estávamos prontos para ele. Juntos. A luta foi dura, não só física, mas emocional. Palavras afiadas, acusações pesadas e o peso dos segredos de todos nós escancarados no meio daquele salão. Eu ouvi coisas que doeram fundo, revelações sobre minha própria história que eu preferia esquecer, sobre escolhas que me levaram até ali. E pela primeira vez me vi realmente responsável, não só pelas minhas ações, mas por tudo que deixei acontecer. Henrique me olhou naquele momento, não com rancor, mas com uma mistura de tristeza e compreensão. Você teve que pagar, Rafaela, e ainda assim, você está aqui, não como a mulher que entrou nessa casa, mas como alguém que aprendeu a verdade da forma mais difícil. E eu sabia que ele estava certo. Paguei pelo que fiz, não com dinheiro, não com mentiras, mas com a dor de perder quem eu pensei que poderia ser. O pacto acabou, assim como a farsa, mas o que restava não era o vazio, e sim a chance, frágil, tênue, de recomeçar, de me reconstruir. Eu não sabia se Henrique e eu teríamos um futuro juntos, ou se cada um seguiria seu caminho. O que eu sabia era que a vida, por mais cruel que fosse, sempre dava uma nova chance para quem aceitava o preço da verdade. E eu estava pronta para pagar. Sempre. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.